Boa tarde, amigos. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todo mundo, que é a odontologia estética. Nós recebemos com muito prazer o Dr. Matheus Voigt, muito jovem, mas já fazendo sucesso na sua carreira. Se formou aonde, Dr. Matheus? Eu me formei na Faculdade ACES, em Caruaru. Na época que eu fiz vestibular, né, eu estava meio indeciso, eu fiz vestibular para música, biologia e odontologia. Eita, é um eclético, né? Bem eclético. Minha mãe, como sendo já dentista, né, eu acabei seguindo o caminho dela. E aí se especializou na odontologia estética. Isso, trabalho bastante nessa área estética, né? Embora não seja uma especialidade, né, da odontologia, hoje qualquer dentista pode fazer e eu trabalho já há pelo menos aí uns 8 a 10 anos nessa parte. Como é? Você vem mentir aqui agora, já há 10 anos que está nessa carreira? Eu sou formado há 12. Há 12? Eu sou formado Mas há 12, formou mas... menino, né? Graças a Deus. Formei com 22 anos. 22 anos e aí há 8 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a seguir mais nessa parte estética, na parte de restaurações cerâmicas, né? Tipo lentes de contato, laminados cerâmicos. E aí você foi trabalhar com o mestre nesse setor, que é o Dr. Adilson Torreão Filho, né? Isso. Ele é um mestre pai. na odontologia estética, né? Isso. Dr. Adilson, a gente se conhece há bastante tempo, né? Então, a minha mãe, na verdade, trabalhou no consultório do pai dele, que era ali na Agamenon, né? Então, ele já me conhece desde pequenininho. Desde, sei lá, 3, 4 anos eu já andava ali na clínica dele e a gente já se conhece nesse tempo aí. Mas eu fui trabalhar com ele agora, em 2018 a gente começou a trabalhar mais junto. E em 2020 eu fui para o consultório dele full time, né? O tempo todo. E essa odontologia estética é realizada depois da odontologia tradicional, por exemplo, de cura de cárie? Perfeito. O intuito da odontologia estética é justamente alterar o formato do dente, né? E a gente não pode colocar nenhuma restauração estética dentro de um ambiente que não está propício, né? Então a gente tem que sempre tratar a cárie, tratar doenças primeiro, tratar a oclusão, deixar a oclusão tudo ok e a estética vai ser como se fosse a cereja do bolo. E a broca que você trabalha dói? Não dói não. Não dói, é Não conversa, dói, não. todo dentista é essa história. Mas broca que não dói não criaram ainda, não. Então, a gente trabalha sempre anestesiando tudo, né? Então, é feito para não doer, né? Se dói é porque a gente não fez alguma coisa correta, não anestesiou Doutor direito. Matheus, antigamente leite de contato era conhecido para ser usado nos olhos, né? Para mudar a cor, para criar um grau ideal. E de repente virou lente de contato na odontologia. Que diabo é lente de contato na odontologia? Eu até não gosto muito, né, desse termo lente de contato, porque lente de contato, na verdade, é o termo do efeito de uma restauração cerâmica fina quando aplicada sobre o dente. Tá? Então, é como se ela sumisse e se integrasse ali na cor do dente, igual a uma lente de contato oftalmológica, né? Então, o termo mais correto, né, vamos dizer assim, seria laminados cerâmicos, né, que são restaurações cerâmicas muito finas. Mas, basicamente são isso, são restaurações que a gente coloca na superfície do dente, que vão alterar a cor, vão alterar formato geral do dente. E eu vou dizer que é o nome que está na cabeça aí de contato, como é o nome meu? Laminado cerâmico. O laminado cerâmica dura muito tempo? Dura, tá? Dura, quando bem feito, pode durar aí 15, 20, 25 anos, já com base em literatura, né? Mas quando bem feito. Olha, com todo respeito a alguns seus colegas, alguns resultados não são bons, né? Fica a pessoa pensando que tem uma cor de dente que não é possível ter aquela cor, né? Alguns resultados não são bons, né? É preciso cuidado só para fazer com quem realmente é especialista, né, doutor Matheus? Isso. Infelizmente, ainda a gente vê muita iatrogenia, né? Vê muito tratamento sendo conduzido de forma não tão boa. E acaba que fica um dente não natural, né? A gente preza muito, né, lá no consultório com o Dr. Adilson,
a gente preza sempre em fazer o dente mais natural possível, que se integre ali com o rosto da pessoa, com a personalidade do paciente, né? E infelizmente o que a gente vê aí como virou uma moda, né, o laminado cerâmico, a lente de contato, a gente vê que todo mundo está fazendo e acaba que os resultados que aparecem, né, não são os mais satisfatórios. Mas os resultados que eu vi do senhor são muito bons. Obrigado. Mas muitas horas de trabalho para se especializar nisso, foi, doutor? É muito tempo investido em conhecimento, é muito tempo investido no paciente, a gente tem que ter um planejamento muito cuidadoso, o próprio processo, né, da colocação, do preparo do dente para receber o laminado, a lente de contato, é um processo demorado, né? Como Então, é esse processo, Matheus, para colocar o laminado? A pessoa chega lá no seu consultório, lá na clínica de Adilson Torreão, diz: eu quero dar um visual bonito aqui os meus dentes e eu quero botar laminado. Qual é a sistemática? A pessoa vai lá, conversa com o senhor a primeira vez, tem que voltar para... Como é a sistemática até a colocação lá da certo. peça? A primeira coisa, né, a gente passa por uma primeira consulta, onde a gente vai pegar todas as informações do paciente, a necessidade, né, a vontade que o paciente tem de mudar ou não. A gente vai fazer fotos, vai fazer escaneamento, vai pedir exames complementares para estudar, né? Depois de estudar, a gente vê a necessidade ou não de se fazer esse tipo de tratamento ou se tem outras formas de você conduzir o caso de uma forma menos invasiva. Depois disso, depois de feito o planejamento, a gente segue para um passo que é o teste, né, onde a gente vai provar um novo formato do dente na boca, nada definitivo, é um material que a gente coloca e tira na mesma sessão, só para ver como é que vai ficar. Depois disso, a gente marca uma consulta para fazer os preparos dos dentes e, feito o preparo, a gente envia para um técnico de prótese, onde ele vai fazer a cerâmica, e na outra consulta a gente cimentaria. Essas lâminas é de cerâmica. Lâmina de cerâmica, isso. E ela é tão durável quanto o dente normal? Bom, a gente sempre fala assim, né? O melhor material do mundo é o próprio dente, né? Então, quando a gente está colocando um outro material na boca, ele vai durar bastante, né? Como eu falei, uns 15, 20, até 25 anos, mas não é a mesma coisa de um dente natural, certo? Nunca vai ser. O senhor falou aqui em máquina fotográfica que o doutor Adilson Torreão é doido por uma máquina fotográfica. Ele, antes de fazer qualquer tratamento, ele bota o lado fotógrafo dele. O senhor também tem seu lado fotógrafo? É importante a fotografia? É importantíssimo, né? A fotografia, hoje, eu não consigo ver a gente trabalhar com estética sem uma fotografia, né? Sem documentar, sem analisar o paciente de forma completa. Né? E eu assim, né? Eu gosto de fotografia já antes de gostar de odontologia. Então, você gosta de tudo, né? Eu gosto música, de biologia, de tudo, né? Então assim, né? A fotografia, para mim, ela vai um pouquinho além da odontologia, né? Então eu gosto muito de tirar foto. Mas eu digo, na odontologia, é importante essa foto que o senhor tira? Principalmente nessa área estética, é super importante, porque através da fotografia que a gente vai fazer uma análise de o que a gente deveria ou não mudar, né? Para que caminho a gente deve ou não seguir. Se a gente vai aumentar um dente, se vai diminuir, se vai alargar, para onde a gente vai colocar cada dente, né? A gente tira todas essas informações através de um protocolo fotográfico que a gente faz na clínica. E o senhor já tem no seu currículo alguns casos de clientes que comemoraram muito a olhar no espelho e ver o novo visual? Já tem muito. Porque realmente é a coisa que marca a pessoa, é o rosto e é o dente, né? Isso. A gente, como eu costumo dizer, né, o sorriso, ele faz parte do rosto, né, ele faz parte da pessoa. Então, não basta a gente modificar o dente, né, deixar o dente bonito, ele tem que estar integrado no rosto. E aí, quando a gente termina um tratamento e vê que se integrou, isso para a gente é a alegria total do tratamento. Né? Doutor Matheus, qual foi o paciente mais jovem e o mais velho que o senhor teve? O mais jovem,
para esse tipo de tratamento. de tratamento. Mais jovem, acho que foi 20 anos. 20 anos. Eu não gosto muito de tratar pessoas muito jovens, mas às vezes é necessário, certo? Porque é um procedimento que, como eu falei, né, vai durar aí na boca uns 15, 20 anos, e um paciente com 20 anos, se durar muito, com 40 vai ter que refazer, né? Então, eu prefiro evitar, mas tem casos, principalmente hoje em dia, né, que o pessoal está muito estressado e tal, então tem muita parafunção e muito desgaste na boca, e que é necessário a gente restaurar, né? Esse tal de estresse é uma miséria, faz tudo. Até o estresse enfeia os dentes, doutor? Muito, muito, certo? Porque com estresse, né, vem toda uma tensão muscular que é refletida na boca, né? Então, a gente tem muita força muscular na boca e que, principalmente à noite, quando a gente não tem controle, acaba o estresse, né, aquela força toda vai atuar nos dentes, né, vai comer os dentes, né, vamos dizer assim, né, vai desgastar os dentes. E aí, com esse desgaste, a gente tem que fazer alguma coisa para restaurar. E quer dizer que o adolescente não tem a idade ideal para se colocar essa lâmina, não é? Não, o adolescente não. O adolescente ainda está em vários processos aí de movimentação, de dente. Até que idade o dente não muda mais? Não muda? Sim. Até a pessoa morrer. Não, o dente sempre está mudando. Está né? mudando, é? Sempre, sempre. Toda vida o dente vai mudar. É até uma coisa da ortodontia, né? Que o pessoal faz ortodontia quando novo e depois, quando fica mais velho, o dente muda e as pessoas acham que a ortodontia foi feita de forma incorreta. Mas não, é porque o dente ele muda de posição o tempo todo, né? Porque tem músculos atuando ali, tem a bochecha, tem língua, tudo forçando o dente para movimentar. Né? O trabalho, a língua pode prejudicar o dente? A língua, ela não, em termos de movimentação, sim. Certo? Se a pessoa tem uma forma errada de manter a língua na boca, ela pode empurrar um pouquinho os dentes da frente, principalmente, e vestibularizar eles, né? Então, jogar eles um pouquinho para frente, né? Porque é um músculo bem forte. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Matheus Voigt sobre odontologia estética. Vamos continuar conversando com o doutor Matheus Voigt, que é da clínica Adilson Torreon. Doutor Matheus, é verdade que o Brasil é o segundo país do mundo em odontologia estética? É verdade. Se eu não me engano, só perde para os Estados Unidos, né? Porque a própria cultura da gente é muito americanizada, né? E a gente acaba importando muita coisa de lá, né? E a gente importou essa busca por uma estética muito forte aqui no Brasil. Mas a gente tem uma vantagem, né, que os dentistas daqui do Brasil são muito bons, né? Os dentistas e os técnicos aqui do Brasil são muito bons e reconhecidos internacionalmente. Olha, doutor Adilson Torreão tem muitos clientes famosos, mas eu brinco com ele que a garota propaganda dele é Joelma. Realmente os dentes de Joelma, que foram tratados evidentemente pelo doutor Adilson, são um exemplo de beleza, né? Isso. Você também é fã de Joelma? Eu sou, claro. Joelma, todo mundo que faz parte dessa... Era Joelma e Tereza Collor, mas Tereza Collor se mudou para São Paulo, mas Joelma sempre foi a garota propaganda. É verdade. Joelma sempre foi a garota propaganda de Adilson, embora eu não estava lá, né, na época que ele tratou para ver todo o processo, infelizmente, né? Mas ela vem de vez em quando aí para dar um grau, mas doutor Adilson pega, não manda para o senhor, não? Não, manda não. Manda aí não. Os pacientes são dele, né? São dele. Doutor Matheus, essa coisa que é colocada nessa lâmina sofre o mesmo efeito do dente normal com o uso de tomar muito vinho? Não. A lente de contato, né, o laminado cerâmico, ela não vai sofrer alteração de cor conforme você vai tomando alimentos vinho, cigarro, né? Vinho, cigarro, café, beterraba, alimentos com muito corante, né, muita tinta.
ela não vai sofrer, certo? Porque a própria superfície dela, ela tem uma camada de proteção, certo? Que a gente chama de glaze, mas é uma camada que protege aquela cerâmica de agentes externos, certo? O que pode acontecer é o dente por trás modificar, né? Então, a cor do dente atrás, já que a cerâmica é colocada na frente do dente, por trás o dente pode modificar. Na frente, onde tem a cerâmica, não. A cerâmica só na frente, atrás não. Em casos a gente pode até colocar atrás, certo? Mas são casos muito específicos e que a gente tenta evitar ao máximo, tá? Porque a gente sempre tenta fazer a mínima intervenção possível. E um dente com lâmina exige um cuidado especial no escovar, na uso de enxaguante? Em teoria, não. Não exige nenhum cuidado especial, ou seja, nenhuma outra forma de cuidar, mas precisa de um certo cuidado, né? Por ser uma restauração. Então, vai ser o mesmo tipo de escovação que você faria no seu dente natural, passar fio dental, então, ir ao dentista, né, com a frequência. Então, tem que ter esses cuidados, né, para manter a saúde da restauração. E na sua opinião, qual é o período ideal que a pessoa deve procurar um dentista? Porque, por exemplo, a cárie, se for detectada no começo, é mais fácil. Isso. Mas se for deixando, né? Porque tem a cárie indolor também, tem a infilite indolor, né? Isso. Qual é o tempo que o senhor acha ideal para a pessoa visitar um dentista? Em pessoas que não têm muita propensão a ter cárie, né, eu diria 6 em 6 meses. Para quem já tem ou já teve bastante cárie, ou já teve bastante tártaro, eu indico pelo menos aí 3 em 3 meses, em alguns casos até mensalmente, certo? Casos mais graves. E a cárie está no DNA da pessoa, é? Não, Tem gente que tem tendência a ter mais do que menos, é hereditária. A cárie não é hereditária, né? Ela é uma doença, mas a propensão a ter cárie, ela pode ser genética, ela pode ser hereditária e pode ter alguns fatores externos também, como a salivação, né? O tipo de saliva do paciente, o pH da saliva do paciente pode influenciar também em ter ou não cárie, né? O avanço da doença. Ô, doutor Matheus, por que é que dor de dente dói tanto? Porque é uma região muito inervada, né? O dente, né? Todo dente ele tem um sistema dentro, que é a polpa, né? Que é uma região muito vascularizada e muito inervada. E qualquer coisa, né, que vai tocar ali em uma área que está desprotegida, que a gente normalmente está com a dentina do dente exposta, vai ter contato com o nervo do dente. E aí começa, quando você joga água gelada, quando você joga um ar, você começa a ter uma certa sensibilidade. Por que a água gelada aumenta a dor? Porque causa uma mudança de temperatura brusca, e essa mudança, quando em contato com a área que tem acesso à polpa do dente, por exemplo, a dentina, vai causar dor, né? Água gelada, café quente, qualquer coisa que mude o ambiente causa dor. Tem alguns casos, né, doutor Matheus, que a pessoa nasce com o dente fora do lugar. Tem jeito aquilo ali, arranca o dente e bota outro, como é? Tem jeito sim. Arrancar o dente a gente sempre indica assim, só é em a última coisa caso, do dentista. É o último caso. Mas mau posicionamento de dente, o indicado é a ortodontia, né? Passar por aparelho. Hoje tem vários tipos de aparelho, né? Tem os aparelhos fixos, que é aquele que você cola no dente, e tem aparelho que são as placas transparentes que você coloca e vai trocando num certo período de tempo, e essas placas vão movimentando o dente, né? Então, tem tratamento sim. Basicamente, tudo que tem de problema na boca, a gente hoje tem tratamento. Tem um caso assim, muito comum, que foi conhecido como o Ronaldinho fenômeno, que é os dois dentes aqui separados. O senhor dá jeito naquilo? Damos jeito sim. É comum, é mais ou menos comum, né? É bem comum. A gente chama isso de diastema, né? Que é quando você tem um espaço entre dentes, certo? Quando você não tem o dente em contato um com o outro. Então, a gente trata isso também, tem várias formas de a gente tratar isso. Uma delas é a própria ortodontia, né? Com movimentação, mas também tem resina composta e tem as próprias
lentes de contato, né, laminados cerâmicos, que a gente pode utilizar para corrigir esse tipo de, entre aspas, né, de defeito. O senhor defende a tese de que o siso é o dente da razão? Pessoa que tira o siso fica complicado, né? O senhor defende essa tese ou não? Então, chamavam, né, o dente, o siso, o dente da razão, porque ele vem mais tarde, né, na vida. Então, quando tinha o siso, normalmente a pessoa já tinha uma certa experiência na vida, então começou a ser chamado assim de dente da razão, né? Mas hoje em dia tem muita gente que não tem nem espaço para ter. Então, muitas vezes o siso ele fica incluso, né, que seria o terceiro molar, certo? O siso seria o terceiro molar. Ele fica incluso, ou então não nasce, ou então nasce de forma errada e às vezes tem que tirar. Olha, uma técnica muito usada é o clareamento dental, né? Alguns feitos em casa e outros em consultório. Alguns com ótimos resultados, outros com verdadeira catástrofe. O que é que está o quadro hoje do clareamento dental? Olha, o clareamento dental ele é uma alternativa de tratamento que é excelente para quem quer mudar a cor do dente, né? É a alternativa menos invasiva possível, né? Onde você não vai ter desgaste do dente, onde você não vai estar colocando nenhum material restaurador, você só está removendo a pigmentação que você adquire durante a vida daquele dente, né? Então, o que pode acontecer é que tem pessoas que têm resistência a esse clareamento, né? Então, você faz o clareamento e a cor do dente não muda. E nesses casos, você pode ir para um outro tipo de tratamento feito as lentes de contato para alterar a cor do dente. Porque o dente tem cores e cores, tem várias cores, Tem várias cores, o dente ele tem ele é bem complexo, né, na cor dele, ele tem uma camada interna que é mais opaca, uma camada externa que ela é mais translúcida, então o efeito da luz no dente ele muda demais a cor. Né? E conforme a gente vai se alimentando todo dia, tomando vinho, tomando café, a cor do dente ela vai mudando. Né? Tem pessoas que têm uma resistência maior a essa mudança, tem pessoas que têm uma resistência menor que vai mudar mais. Né? Então você vai ver dentes mais amarelados e dentes menos amarelados. E se o cara ligar para o senhor, doutor Matheus, eu quebrei um dente, o que é que o senhor vai dizer para o seu paciente? Eu quebrei um dente. Tem que vir na hora. Tem que vir na hora, porque muitas vezes, ainda bem, quando acontece a situação no consultório, raramente é uma situação muito catastrófica, né? Normalmente são pequenas fraturas que a gente pode resolver na hora com resina ou até depois, né? Posteriormente, se trocar por restaurações cerâmicas, mas tem que vir na hora porque muitas vezes é uma fratura que envolve a polpa do dente. E aí tem que fazer canal, tem que fazer uma reestruturação de todo o dente. Né? O dente tem polpa? Eu pensei que só era a fruta que tem a polpa. O dente tem polpa, é? O dente tem polpa, é justamente aquela parte mais inervada, mais vascularizada do dente, né? É chamada de polpa. Então, porque eu ouvi dizer, não sei se é verdade, de alguns casos que a pessoa quebrou o dente e o dentista mandou ele botar super bond e resolveu. Não, pelo amor de Deus. Isso é ficção, é? Isso não é para fazer. Não é para fazer, não, né? Não, super bond é uma cola, né, que não é para ser usada em boca. Né? É poderosa, poderia resolver ali imediatamente, mas pode trazer malefícios, né, depois. Então, o ideal é quebrou o dente, quebrou alguma coisa, vai no dentista, e ele vai resolver. Nada de tentar resolver em casa. Na sua carreira, doutor Matheus, já pegou casos de uma quebra de dente séria em acidentes? Já peguei, inclusive, recentemente, uma paciente que estava esquiando e aí quebrou o dente. Então, é um paciente chique, né? Não esquiando é chique, né? E aí quebrou o dente e a gente teve que fazer uma restauração imediata, né? Ela fez lá onde ela estava, mas não estava tão bonita. Chegou aqui e a gente trocou. Então, mas tem muitos casos de acidentes. Tem casos também que a gente faz todo um tratamento de laminado e a paciente, infelizmente, cai com a boca no chão ou sofre algum acidente e quebra o dente. A gente tem que refazer. E como é o tratamento do pessoal da melhor idade? Bom, o pessoal da melhor idade, a gente tem que ter um certo cuidado, né, a mais, porque
como a gente falou, né, como a gente já falou, o dente ele vai envelhecendo, né? O dente ele vai envelhecendo, a estrutura óssea já não é a mesma, a estrutura do periodonto, né, que é a gengiva, o osso, não é a mesma. Então a gente tem que ter um certo cuidado, até porque muitos procedimentos que a gente faz demora muito na cadeira, né? A gente passa algumas horas até atendendo. E aí tem os pacientes com mais idade não conseguem também passar muito tempo numa cadeira odontológica, né, sendo tratado. Então a gente tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial. Quer dizer que o dentista, como o senhor, muitas vezes tem que passar muitas horas em pé cuidando do negócio. Cansa, né? Sim, cansa, cansa. Muitas vezes passa 3, 4 horas num procedimento só. E cansa, mas assim, né? Quando a gente gosta do que faz, o tempo passa e você nem percebe. Certo. Nós queremos agradecer ao doutor Matheus Voigt, dar os parabéns por esse trabalho que ele vem fazendo. Eu tenho ouvido muitos elogios à atuação dele nessa área da odontologia estética. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.